Bom dia! Hoje é dia 23 de junho, segunda-feira. O programa Médico da Família está no ar para levar informação e conhecimento até você. Tudo para garantir sua saúde e qualidade de vida. Articular bem as palavras, regular o tom de voz, respirar corretamente, dormir sem roncar. Esses são alguns fatores que influenciam na qualidade de vida de uma pessoa. Mas, se esse não é seu caso, você pode estar precisando de uma ajuda profissional. Sabe de quem? De um fonoaudiólogo. A profissão, regulamentada há pouco mais de 30 anos, é muito séria e presta um serviço de fundamental importância para a saúde. Seguir as orientações desse profissional pode te ajudar a respirar melhor, ouvir melhor, amenizar dores e até ter uma estética facial melhor. Para falar sobre o assunto, convidamos a fonoaudióloga Bibiana Meneghel Vargas. Bom dia, Bibiana. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Dr. Kleber. Bibiana, é muito vasto o campo e as possibilidades de atuação de um fonoaudiólogo. Quais as especialidades da fonoaudiologia? A fonoaudiologia é uma profissão muito recente. Geralmente as pessoas, quando falamos em fonoaudiologia, o que elas pensam? Focado mais na área da fala e da audição, mas a nossa profissão atua em outros campos, que seriam a voz, a audição, a motricidade oral, a linguagem, a saúde coletiva, educacional e disfagia. O que a voz irá tratar além das alterações vocais? Nós podemos melhorar a voz de uma pessoa trabalhando na área escolar, com cantores, profissionais da voz, como advogados, professores. Então é muito vasta, a atuação da fonoaudiologia. Com a audição nós vamos trabalhar reabilitando pessoas surdas, prevenindo deficiências também. Na disfagia, ela não é uma doença, ela é um sintoma de uma patologia. Na linguagem, nós vamos tratar pessoas que tiveram derrame, paralisia cerebral e doenças degenerativas. E na motricidade oral é onde nós temos os distúrbios articulatórios e as pessoas que têm dificuldade na mastigação, na respiração, na deglutição. Bibiana, como um profissional pode ajudar uma mãe que está amamentando? Quando a mãe está amamentando, ela já está auxiliando o seu filho em todo o desenvolvimento orofacial. Por quê? A amamentação natural, ela irá desenvolver todos os músculos faciais. Por mais eficiente que seja uma mamadeira ortodôntica, ela não vai exercer o mesmo papel que tem a amamentação natural. O que é o mais importante? A mãe ela pode amamentar em qualquer posição, mas ela tem que levar em consideração o quê? A cabeça do seu filho, porque a tuba auditiva ela ainda está muito pequena, ela está totalmente formada e com isso o leite ele pode escorrer. Escorrendo, ele pode fazer infecções no ouvido, Dr. Kleber. E com isso, essas constantes infecções podem ocasionar perdas auditivas. Então a amamentação ela é importante não só para alimentar bem o nenê, mas também para formar de forma adequada essa região orofacial. Sim, exatamente. Bibiana, o que é o teste da orelhinha e o que ele pode detectar? O teste da orelhinha, ele foi feito uma lei desde o ano de 2000. Ele é feito no segundo ou terceiro dia de vida da criança. Geralmente a criança ela está em repouso, não é invasivo, não tem nenhuma agulha, nenhuma perfuração. Então, dura rápido, de 5 a 10 minutos. E essa criança, o que vai ter com esse exame? Qual a finalidade disso? Detectar se há uma perda auditiva ou não. Como é uma triagem, é um exame rápido. Se nessa triagem você sentir que tem uma presença de uma perda auditiva, no final do exame o fonoaudiólogo ele vai passar esse laudo para o responsável e para o médico que nos encaminhou esse exame para uma avaliação mais detalhada. E com isso nós vamos prevenir todo esse histórico dessa criança, evitando que o quê? Que ela permaneça com mais tempo de perda auditiva. E com isso nós vamos poder reabilitar mais cedo essa criança para a sociedade. Bibiana, é comum as crianças falarem algumas palavras erradas. Toda criança precisa ir ao fonoaudiólogo? Não necessariamente. O que os pais devem ficar atentos?
como essa criança está falando, porque quando a criança está falando, ela está o quê? Está treinando o seu vocabulário. Então, se a criança tem mais de 4 anos e meio e ela fica isolada dos outros coleguinhas, se ela fala só palavras-chave, em vez de falar quero água, só aponta ou fala água, se o pai fala o nome do seu filho, ele demora para responder, esses são sintomas do quê? Que essa criança ela não está desenvolvendo bem a sua fala. Então, seria interessante fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo. Perfeito. E quais são os problemas de fala mais comuns? Os problemas mais comuns de fala são as omissões, onde, por exemplo, em vez de prato, a pessoa fala pato. Depois seriam as substituições, como, por exemplo, em vez de lápis, fala o lápis. E depois as distorções, em vez de sapo, fala o chapo. Mas isso vamos dizer assim, é um problema de fala ou se caracteriza vamos dizer assim, um desenvolvimento normal que com o tempo isso vai melhorar? Depende, cada caso é um caso. Entendi. Então teria que ser avaliado para saber se aquilo está dentro da normalidade ou se aquilo pode se desenvolver num problema mais sério. Perfeito. Chupeta e mamadeira interferem muito no desenvolvimento da fala? Chupeta e mamadeiras é um problema difícil de resolver, porque é uma coisa muito cultural. Quando a mãe já está grávida, qual o primeiro presente que você geralmente dá? Chupeta e mamadeira. E depende da frequência que você utiliza, da quantidade, o modo, o que você coloca, porque tem mães que colocam um pano ainda na chupeta da criança. Então, mesmo que seja ortodôntico, o que vai ocasionar? Não é a mesma coisa do seio materno como a mamadeira. A chupeta, por um período prolongado, ela vai alterar a arcada dentária, a respiração da criança, a mordida, a mastigação e, consequentemente, a fala dessa criança. Esse pano que se prende junto à chupeta, isso interfere no quê? Por que é pior? Porque ele vai fazer um peso e a criança, até os 10 anos, você tem um pico de crescimento facial. Então, você fazendo, além de colocar a chupeta, tem um peso do pano. Então, vai modificar essa modificar a estrutura. Perfeito. A língua presa é sempre um caso de cirurgia? A língua presa, o que ela é? É o freio de língua muito curto e de pouca incisão. O que nós vamos observar, fonoaudiólogos? Se essa criança consegue colocar a língua para fora, se ela consegue fazer elevação de língua, se ela consegue falar determinados fonemas que seriam o T, o D e o L. E nós, fonoaudiólogos, não vamos indicar a cirurgia. Nós temos sempre que trabalhar em equipe. Isso é muito importante e pouco usado aqui em Campo Grande. Nós vamos o quê? Nós vamos observar isso e vamos indicar o próximo procedimento, que seria o quê? Nós vamos pedir para o nosso próximo colega, que seria o cirurgião pediatra, o odontopediatra, observar qual seria a conduta, e avaliar para a cirurgia. Perfeito, Bibiana. Muito obrigado por enquanto. Mas já voltamos. Nosso intervalo comercial é rapidinho. Não saia daí.